Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o blockchain. Antes de nós entrarmos no blockchain propriamente dito, eu vou falar sobre esse sistema de criptografia aqui chamado SHA-256 que é o sistema de criptografia utilizado no Bitcoin, por exemplo. Então vamos lá, como é que funciona esse SHA-256 que é um sistema de criptografia? Você vê que a gente tem aqui um bloco simples, né, sem quase informação nenhuma, e que nós temos o campo aqui de dados. Deixa eu escrever A, por exemplo. À medida que eu vou escrevendo, escrever A, ele tem um código aqui embaixo. Essa letra A aqui foi codificada em forma de hash, com esse número aqui. Se eu escrever qualquer outra coisa aqui, você vê que ele vai codificando todos esses dados que estão aqui em cima em forma de hash. É isso que significa o SHA-256 Ele faz uma codificação criptografada dos dados que estão nesse campo e ele dá uma assinatura digital, né? Isso aqui é como se fosse uma impressão digital desses dados aqui em cima. Esse número aqui embaixo representa os dados em cima. E agora então a gente vai entender como é que é um bloco. Um bloco precisa ter um número do bloco, ele precisa ter um número de nonce, precisa ter a região dos dados, e aqui o hash, onde vai ter aqui a informação criptografada, onde a gente tem a criptografia desses dados que estão aqui em cima. Então, se eu escrever qualquer coisa aqui nesse bloco aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, se você observou que tem um número de hash aqui embaixo, e o bloco que estava verde agora está vermelho. Por que ele está vermelho? Porque ele não iniciou com 4 zeros aqui, Quando ele inicia com 4 zeros, vamos contar 1, 2, 3, 4, significa que esse bloco está validado. E como é que ele valida? Esse campo aqui sem dados nenhum, junto com esse número de nonce aqui, e junto com o número do bloco, dá esse hash aqui com 4 zeros. Então o bloco está validado. Você vê esse número de hash aqui, essa criptografia com 4 zeros, o bloco está validado. Se você acrescentar algum dado aqui no bloco aqui, A, B, C, D, E, já mudou, você já não tem mais 4 zeros no início. O que você precisa fazer? Você precisa minerar. Então você vem aqui, você vê que o programa está minerando, minerou, olha o que ele achou aqui, Ele achou o hash 000, 4 zeros aqui, validou o bloco. Como é que ele validou o bloco? Com esse número aqui, Como essa informação aqui não pode ser mudada, esse é o bloco 1, os dados que estão aqui dentro não podem ser mudados, ele vai testando esse número aqui, Por exemplo, com esse número aqui, 126080, ele conseguiu achar um número de hash, uma assinatura digital, ou uma impressão digital que começa com 4 zeros aqui. Então, por exemplo, se eu trocar esse número aqui e colocar 5, colocar 1, 2, 3, você vê que os zeros que estavam aqui embaixo, os 4 zeros desapareceram. Só vai ter 4 zeros aqui embaixo, com aquele número, eu cliquei para minerar novamente, deixa ele minerar aqui, demora um pouquinho, só vai ter 4 zeros aqui no início do número hash, com esse número aqui, o nonce, com 126080. Com 126080 aqui, o número de nonce, você consegue um hash, aqui embaixo, um código de hash, que o início deles são com 4 zeros. Isso significa que o bloco foi validado. Tudo isso aqui, esse iniciar com 4 zeros no início, é uma convenção. Ou seja, o criador do blockchain, os desenvolvedores no início, quando está desenvolvendo o blockchain, convencionaram, adotaram que um bloco é validado quando você combina os resultados, por exemplo, o nonce, que é esse número de nonce, com todos os outros dados que estão aqui no bloco, e o código criptografado aqui, que é o hash, ele se inicia com 4 zeros aqui embaixo. Significa que o bloco está validado. Isso aqui é um bloco. Só que nós temos também, no sistema de criptomoedas, não temos apenas um bloco. Nós temos o que nós chamamos de blockchain. Então vamos agora entender como é que funciona o blockchain. Se vocês observar o blockchain aqui, eu tenho vários blocos. Eu tenho um bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos, 5 blocos. E qual é a diferença do bloco anterior? Você vê que nós temos o número do bloco, o número do nonce, que vai ser
esse aqui é o número que a gente vai ter que pesquisar para que o hash se inicia com 4 zeros aqui, o seu número inicial seja com 4 zeros. Nós temos o campo de dados e tem um campo anterior aqui que se chama prévio, né? Que seria o número de hash anterior. Por exemplo, se a gente olhar o bloco 2, vê que o mesmo número de hash que está aqui, ó, está aqui em cima no prévio. E inicia com 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. E isso acontece em todos os demais blocos, ó. 4 zeros, 12. Aqui o número de hash 4012. Aqui a mesma coisa. Ele busca o número do anterior e busca o número do anterior. Então, no blockchain, além de a gente ter todos os dados do bloco anterior, a gente tem esse dado aqui que é o prévio. É o número do bloco anterior. Ele está aqui nesse campo aqui. Muito bem, vamos supor que a gente coloque uma informação aqui nesse bloco, aqui nesse primeiro bloco, A, B, C, D, E. Você viu que todos os demais blocos ficaram vermelhos. Por quê? Porque não está validado esse bloco. Esse nonce aqui não traz um hash com 4 zeros aqui no início. Para que a gente encontre um número nonce que combine de tal forma com os dados que estão aqui dentro do bloco, para trazer 4 zeros no início, a gente precisa fazer a força bruta. Ou você faz isso manualmente, testando 1, 2, 3, 4, vai testando até ver se consegue achar, ou você simplesmente clica aqui em minerar. Por que minerar? Porque o programa vai fazer a força bruta, vai testar vários números até chegar num hash que combine 4 zeros aqui no início. E aqui nós temos ele. Então esse bloco aqui está validado. E esse número desse bloco aqui, se você observar, ó, 408AE, já foi transferido para esse blockchain aqui, ó. Para esse blockchain ficar, desculpa, para esse bloco, né? O blockchain é a cadeia de blocos. Para esse bloco ficar validado, teremos que minerar também. Ele está fazendo a força bruta aqui. Você vê que ele já achou o número de nonce, que combinando todos os dados que estão aqui, traz um hash com 4 zeros no início, e a gente faz isso sucessivamente para todos os outros blocos, até chegar no último bloco. E vai indo, ó. Ele vai achando um nonce, e combina todos os dados, e o hash está com 4 zeros iniciais, até chegar no quinto bloco. Prontinho. A gente tem aqui então um blockchain validado. Validado por quê? Porque nós temos o hash que se inicia com 4 zeros no início. No segundo bloco, a gente tem o hash anterior que inicia com 4 zeros e o hash atual que também tem 4 zeros. Então significa que esse bloco foi validado através da mineração, ou seja, a gente achou um número nonce aqui que faz com que todos esses dados aqui tenham um hash com 4 zeros no início. Uma coisa importante notar aqui, que esse primeiro bloco aqui é chamado de bloco Gênesis. Por quê? Você vê que ele não tem um hash anterior. Tanto é que ele está 000 aqui. Significa que ele é o primeiro bloco do blockchain. Então nós temos aqui o blockchain validado. Muito bem. E como é que a gente vai fazer a aplicação desse blockchain? A gente entendeu que a gente consegue criptografar os dados, né? Consegue linkar eles em forma de blockchain, né? A gente consegue fazer uma sequência de blocos, um linkado ao outro. E como é que a gente vai usar isso aqui? Através de uma rede distribuída, onde entra o sistema de blockchain, por exemplo, das criptomoedas, em que nós vamos ter não apenas um blockchain, a gente vai ter vários blockchains. Por exemplo, a gente tem aqui chamado de peer, né? Um ponto A, com um blockchain aqui, um ponto B, um peer C, e todos eles têm a mesma informação. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma informação nesse bloco aqui, ó, A, B, C, D, E, você vê que o bloco fica vermelho, e o que vai acontecer é que os outros pontos, você vê que eles estão combinando aqui, né? Os outros pontos, as informações vão estar divergentes.
Ele vai olhar aqui, por exemplo, um computador vai olhar, um computador que está minerando, que está na rede do blockchain, ele vai olhar o último bloco e vai falar, ó, esse blockchain aqui, ó, tá diferente dos demais, ó. Ele vai comparar com o dele e falar, ó, não bate com o meu tá validado, o ponto A, o peer A não tá validado. Ele vai confrontar também com o peer C, vai falar, ó, os nossos dois últimos blocos estão iguais e só esse aqui tá diferente. Ele vai rejeitar toda essa cadeia de blockchain. A não ser que venham todos aqui e comecem a minerar, sejam os dados iguais em todos os blockchains. Geralmente, o funcionamento do blockchain é o seguinte, a alteração dos blocos é feita no último bloco. Porque, como eu acabei de demonstrar, se você alterar os blocos anteriores, você está alterando informação do passado. E toda a cadeia do sistema distribuído vai rejeitar essa informação. Se esse peer C aqui resolver acrescentar informação no passado aqui, ó, nos blocos no passado, os outros peers vão rejeitar essa cadeia de blockchain. Então aqui, como é que funciona o blockchain? Quando entra um dado no sistema de blockchain distribuído, ele entra como último bloco, por exemplo, o bloco número 5. Então vamos escrever aqui, A, B, C, D, E. O que acontece? Para que esse bloco fique validado, vai ter que minerar. Pronto, nós temos a primeira validação. Para que esse blockchain seja aceito, vai ter que vir outro participante aqui da rede distribuída de blockchain e minerar também a mesma informação. Ele vai minerar e vai confrontar com o bloco de cima e vai falar, pronto, está validado, eu tenho a mesma informação que a sua. E a mesma coisa vai acontecer com o terceiro, o peer C. Ele vai pegar a mesma informação e vai validar. Ele valida como? Através da mineração. Então os números hashes tem que bater. Então se você olhar aqui em cima aqui, a gente tem 4 zeros no início, 13, 6C. Tem que bater aqui com o peer B, 4 zeros no início, 13, 6C, e assim sucessivamente. Se for acrescentar outras informações aqui, F, G, H e J, você vê que está divergente. Então, tem que vir aqui e minerar. Aí nós temos aqui 4 zeros no início, F47. Essa mesma informação aqui no bloco, no último bloco aqui do peer B. Esse peer B minera e acha o hash e confronta com o anterior, com o primeiro minerador, com o primeiro peer, o peer A, e eles encontraram o mesmo número de hash, ok, está validado. Aí vem o terceiro minerador, com as mesmas informações anterior, minera, encontrou o mesmo número, você vê aqui que tem 4 zeros, F47, então significa que esse blockchain aqui está validado. É assim que é validados os blockchains na rede distribuída. Todos os mineradores têm que concordar com os dados que estão dentro do bloco, com o número de hash, tanto o número prévio quanto o número de hash atual, e tem que pelo menos 3 confirmar esse número de hash aqui, para que esse blockchain seja aceito na rede, por exemplo. Vamos supor que alguém mal intencionado resolva mudar o passado. Ele pega aqui, vamos supor que o peer A resolva mudar as informações que estão no bloco 2. E ele acrescenta aqui, por exemplo, troll.